Fala Tubas, no vídeo de hoje eu vou falar sobre um assunto que eu venho estudando há bastante tempo, desde meu mestrado, que é o comportamento reprodutivo dos tubarões. Então eu vou trazer aqui 4 curiosidades sobre esse comportamento. Antes de seguir com o assunto do vídeo, não deixe de se inscrever aqui no canal, curtir o nosso vídeo, compartilhar, comentar se gostou e não deixe de seguir o nosso Instagram, Tubarões e Suas Curiosidades, e de visitar a nossa loja de camisetas e moletões. O link da loja vai estar na descrição do vídeo. Vocês já devem ter visto que o comportamento de cópula dos tubarões é algo bastante violento, né? O macho ele morde a região da nadeira peitoral para induzir elas a acasalar. Mas essa indução muitas vezes pode aparentar ser uma cena de estupro, como se a fêmea estivesse sendo levada a acasalar contra a própria vontade. Mas não é bem assim. Os tubarões eles têm um ciclo reprodutivo, então a fêmea, quando ela estiver apta a acasalar, antes dela ovular, ela vai liberar feromônios na água para estimular os machos do local a ir para uma determinada região para acasalar com ela. E a primeira curiosidade aqui é que a fêmea ela pode acasalar com vários machos durante a sua estação reprodutiva. Inclusive, ela pode gerar uma ninhada com mais de um pai, que é chamada de paternidade múltipla. Esse comportamento de paternidade múltipla já foi descrito para mais de 30 espécies e se apresenta como algo comum nos tubarões e nas raias. E por que é comum? Porque é um comportamento vantajoso. A vantagem é que a fêmea ela consegue assim selecionar espermatozoides de vários machos para escolher o melhor para fecundar seus ovos. Nos tubarões, a fêmea não escolhe seu parceiro sexual antes da cópula. Ela vai selecionar o melhor parceiro durante a cópula, porque é difícil colocar ela em posição para executar a penetração do clasper na cloaca, justamente por isso que há muita mordida, muita reviravolta durante a cópula. Então, o fato de um macho conseguir realizar a cópula já indica que ele é um bom macho. E posteriormente ela pode utilizar de mecanismos de seleção intrauterina, mecanismos químicos, para selecionar os melhores espermatozoides de vários machos ou só de um macho para fecundar os seus óvulos. E aqui entra a segunda curiosidade. A fêmea de tubarão ela pode armazenar espermatozoides na sua glândula oviducal, que é uma glândula que fica acima do útero. E é nessa glândula que ocorre a fecundação dos óvulos. Esse armazenamento de espermatozoides permite com que a fêmea tenha no seu trato reprodutivo vários espermatozoides disponíveis quando ela estiver no momento exato da ovulação. Esse evento de ovulação é um evento que ocorre muito rapidamente, então tem que coincidir a presença dos espermatozoides e o óvulo na glândula oviducal para rolar a fecundação. Então, o armazenamento de esperma, de espermatozoides na glândula oviducal é eficiente para justamente ter esse match do óvulo na glândula oviducal e os espermatozoides. Isso aumenta a eficiência dos acasalamentos, porque se a fêmea passar por um comportamento de cópula que é desgastante, muito desgastante para ela, e não ter o armazenamento de esperma e não ter a ovulação, aquele desgaste todo energético foi em vão. Pois esses animais, os animais, eles só reproduzem, só copulam para gerar descendentes. E esse armazenamento, ele pode ser por períodos curtos ou períodos longos. Vai depender da espécie. Existem espécies que armazenam esperma por dias, semanas, outras que armazenam por meses e tem outras que conseguem armazenar por mais de um ano. E tem algumas espécies que não realizam esse armazenamento de esperma. Então a fêmea não armazena esperma em algumas espécies. Por exemplo, o tubarão maco. Eu falei que a fêmea ela pode gerar uma ninhada com vários pais.
Mas o que é mais interessante nos tubarões, no comportamento reprodutivo dos tubarões, é que a fêmea também pode realizar o contrário, gerar uma ninhada sem nenhuma contribuição paterna, sem nenhum pai. Isso é chamado de partenogênese facultativa. Então, a fêmea ela vai gerar filhotes, clones dela. Existem algumas hipóteses por trás desse comportamento. E como que vai surgir o embrião? Então, a fecundação do óvulo vai ser com um corpúsculo polar que fica ligado ao óvulo. Então, tem essa fusão do corpúsculo polar com o óvulo, o ovócito 2, e isso vai gerar um embrião clone da mãe, com DNA da materna, DNA da mãe, que vai motivar uma fêmea a gerar filhotes clones dela por partenogênese. Algumas hipóteses por trás desse comportamento, e a principal é que a fêmea ela gera esse filhote clone como um último recurso para gerar os seus descendentes, ou seja, ela não está conseguindo reproduzir, então ela vai gerar seus filhotes dessa maneira. Normalmente, esse comportamento é identificado quando o animal está em cativeiro, em aquário. Por quê? Porque a gente tem o maior controle da história de vida do animal. Você tem lá no aquário 2 fêmeas de tubarão, não tem nenhum macho. E tem anos que essas fêmeas estão nesse ambiente sem nenhum macho. E ela vai lá e gera um filhote. Isso é um indício de partenogênese. Então você vai ter que ir lá, pegar o tecido da mãe, o tecido dos filhotes, fazer um teste de DNA. Se você ver que o DNA é igualzinho da mãe, é um clone, não tem contribuição paterna, então isso é partenogênese. Então a fêmea está lá 5, 10 anos no aquário e não tem nenhum macho para reproduzir, ela acaba gerando esses filhotes clones como um último recurso para gerar descendentes. Mas há um relato, um registro desse comportamento em ambiente natural, e é o primeiro, único registro desse comportamento no ambiente natural até agora. Isso aconteceu com o saltfish, o peixe-serra, em rios da Flórida. Como eles descobriram a ocorrência de partenogênese nessa espécie de peixe-serra em ambiente natural. Essa população é uma população muito pequena. Essa espécie é uma das espécies mais ameaçadas de extinção, o peixe-serra. Então, eles investigaram, capturaram mães grávidas para fazer pesquisa. Não intencionalmente, eles tiveram a captura por pesca de fêmeas grávidas e aproveitaram isso para fazer pesquisa. E pegaram o tecido da mãe e dos filhotes e fizeram um teste de DNA com marcadores genéticos. Eles conseguiram ver que os filhotes eram todos iguais geneticamente à mãe. Isso foi a evidência de partenogênese em ambiente natural. Então, ali é uma população tão pequena que a fêmea não consegue acasalar com nenhum macho e acaba gerando os filhotes clonados. E aí, tá gostando do vídeo? Dá o like aqui que ajuda bastante a esse vídeo chegar para mais pessoas e fazer esse canal crescer. Contribui aí dando seu like. E para fechar, a última curiosidade sobre o comportamento reprodutivo dos tubarões. A fêmea, durante a sua gestação, ela pode interromper o desenvolvimento embrionário dos seus filhotes durante a gestação, em qualquer momento. Isso se chama diapausa embrionária. Esse comportamento ele é comum em várias espécies de animais, tem registro em mamíferos, em répteis, em tubarões e raios. Esse comportamento da diapausa embrionária ele vai ocorrer justamente quando as condições ambientais não são favoráveis para o nascimento e sobrevivência dos filhotes. Então, por meio de hormônios, a fêmea dá uma travada na gestação para o filhote nascer no momento exato, onde vai ter as melhores condições para ele sobreviver. Inteligente, não é? O que é comum em todas essas curiosidades do comportamento reprodutivo? O comum entre as 4 curiosidades é que você consegue ver que a fêmea ela está fazendo um esforço para conseguir gerar os melhores descendentes e assim conseguir continuar a sua contribuição genética na população.
Em todos os animais, inclusive em nós, as mães são guerreiras e lutam para conseguir gerar o melhor para os seus filhos.